Olá, muito bem-vindos ao Strike. O tema de hoje afeta diretamente o futuro econômico do Brasil. Manobras fiscais que o governo tem utilizado para lidar com o arcabouço fiscal e os potenciais riscos destas estratégias para as contas públicas. Recentemente, o governo intensificou o uso de alguns mecanismos para ajustar o orçamento, transferindo recursos de fundos públicos para o BNDES e outras instituições financeiras, utilizando receitas não recorrentes e, em muitos casos, retirando despesas do orçamento oficial. Tudo isso tem sido feito para evitar o rompimento das regras fiscais. Para a gente discutir mais sobre este tema, nós recebemos hoje aqui no nosso Strike o economista e pesquisador do INSPER, Marcos Mendes. Muito obrigada, Marcos, pela sua presença. Bem-vindo à BMC News. Olá, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Marcos, para a gente começar a nossa conversa, queria entender um pouco da sua leitura. Enquanto o governo tenta entregar um resultado primário positivo, surgem muitas críticas de que estes ajustes eles são superficiais e que, na prática, podem estar, de fato, ali comprometendo a credibilidade das contas públicas no longo prazo. Você acredita que a equipe econômica vai conseguir entregar o que prometeu? Bom, no dia seguinte em que saiu o arcabouço fiscal, logo nos dias seguintes à saída do arcabouço fiscal, da proposta, eu publiquei um artigo junto com vários coautores e a gente mostrou que o arcabouço ele tem uma série de problemas. O primeiro é que ele não gera o superávit suficiente para controlar, estabilizar a dívida pública. E o segundo, que ele é incompatível com outras medidas tomadas pelo governo, como, por exemplo, o aumento real do salário mínimo e o impacto disso na despesa da Previdência Social. Você não pode, ao mesmo tempo, dizer que vai controlar a despesa e acelerar o crescimento da principal despesa primária do governo. A conclusão daquele estudo inicial que a gente fez lá se mostrou correta, no sentido de que a única forma que teria para fechar as contas seria buscar um aumento brutal da receita. E é isso que o governo está fazendo, ele está procurando aumento de receita desde o começo do ano passado. E como a nossa carga tributária já é muito alta, o espaço para aumentar a receita ficou muito restrito. O que ele está fazendo é buscar receitas não recorrentes. Então, faz um refis aqui, faz novo programa de repatriação de capital, pagando imposto de renda, transfere dinheiro de depósitos judiciais da Caixa Econômica para o Tesouro. Isso dá um gás no curto prazo, mas não é sustentável no longo prazo. A outra forma que o governo está adotando é de cada vez mais tirar despesas da conta, né? Então, no último relatório bimestral, você já está abatendo da conta do resultado primário 40 bilhões de reais. Ou seja, você fica com você atinge a meta de resultado primário, na verdade o governo está mirando o limite inferior da meta, quando ele fala que vai buscar déficit zero, na verdade ele está buscando os déficits de menos 0,28% do PIB, que é o limite inferior da meta, por meio de mecanismos ou que não são sustentáveis, como receitas não recorrentes, ou por meio de mecanismos de exclusão de despesas da conta, o que, no fim do dia, não resolve, porque as despesas que são excluídas da conta também aumentam a dívida pública. Aí, né, quando o governo sugere tirar despesas da conta ali do resultado primário, só um exemplo aqui, o pé de meia, por exemplo, fica claro que estaríamos ali novamente, talvez, né, o governo fica ali criando despesas fora deste orçamento numa espécie de pedalada fiscal, como inclusive a gente até viu acontecer no passado, só que no governo mais ali de Dilma Rousseff. O que de fato, na sua visão, você enxerga, né, que faz ali com que de fato o governo caia nessas mesmas armadilhas de sempre? O que me parece é que o governo quer entregar no papel o cumprimento do resultado primário, mas não quer efetivamente controlar gasto. Então, o que ele quer gastar sem que apareça nas contas. Então, você deu o exemplo do programa Pé de Meia. O que é o programa Pé de Meia? É uma bolsa para alunos do ensino médio. Portanto, é uma política pública típica para estar no orçamento. Isso tem que
aparecer essa despesa no orçamento. Mas chegou lá em 2023, o governo queria criar essa bolsa, mas olhou para o arcabouço fiscal em 24, o arcabouço fiscal começou a valer em 24, olhou e falou, não vai ter espaço. Então, o que eu faço? Eu aumento o meu déficit de 2023, crio um fundo privado, coloco 6 bilhões de reais nesse fundo privado e em 2024 esse fundo privado vai pagar o programa Pé de Meia, sendo administrado pela Caixa Econômica Federal. E uma vez constituído esse fundo privado, outros privados controlados pelo governo também podem botar dinheiro no Pé de Meia. De fato, a legislação já autorizou e já foi feito um aporte do fundo do FIES, aquele de financiamento do ensino superior, botou 6 bilhões nesse fundo do Pé de Meia. Ou seja, tem 12 bilhões nesse fundo, pagando essa bolsa do ensino médio sem aparecer a despesa no orçamento. E tem alguns custos adicionais. Você está pagando taxa de administração para a Caixa gerir isso aí, tá? 70 milhões por ano, 80 milhões por ano, um custo totalmente desnecessário se isso estivesse sendo feito dentro do orçamento. A outra política criticável que o governo deu a mão à palmatória e disse que vai mudar, mas até agora não mudou, é o pagamento do auxílio gás. O auxílio gás até hoje era um dinheiro pago dentro do orçamento, com verbas claramente explicitadas no orçamento, um dinheiro que era dado à população para comprar gás. Aí criou-se uma nova modalidade, que é uma modalidade que vai dar um desconto para o sujeito ir lá comprar o bujão de gás com desconto. Só que para fazer isso, em vez de o dinheiro ir para o orçamento, o dinheiro vai para a Caixa Econômica Federal, que é fora do orçamento, e a Caixa Econômica paga para os vendedores de bujão de gás a diferença do preço. Então, nem entra o dinheiro no orçamento, nem é registrada a despesa. Só para completar a explicação, esse dinheiro viria de rendas de petróleo da União. A União recebe rendas de petróleo, que é administrada por aquela empresa PPSA, a PPSA vende o petróleo, deposita no orçamento. Em vez de depositar no orçamento, a PPSA passaria a entregar o dinheiro para a Caixa Econômica. Claramente é um desvio, um dinheiro que deveria entrar no orçamento não entra e passa a ser gasto por fora. Tudo isso é mecanismo para continuar gastando sem que apareça nas contas e dar a impressão de que está cumprindo a regra fiscal, mas a realidade é que o governo está efetivamente gastando dinheiro. Ô Marcos, aí, claro, a gente vê até a curva de juros mostrando exatamente essa desancoragem, principalmente ali em expectativas em relação ao fiscal. Você até trouxe um ponto importante ali, cumprir no papel, mas de fato não quer dizer que este arcabouço vai ser cumprido. Quais as consequências que a gente pode vir a ter num médio ou até mesmo num longo prazo diante deste cenário que você trouxe aqui para a gente? Toda a arquitetura de uma regra fiscal, cuidados de uma política fiscal, é para impedir que a dívida pública suba para patamares perigosos. O Brasil vai fechar 4 anos desse governo com um aumento da dívida pública de 12 pontos percentuais do PIB, é muita coisa. O governo pegou a dívida pública em 72% do PIB e provavelmente vai entregar com 84% do PIB. Isso com uma taxa de juros que está crescendo, quem financia a dívida pública está olhando, está havendo aumento de risco e, portanto, está pedindo uma taxa de juros mais alta, e a composição da dívida pública também está mudando. Os investidores, quem compra papel da dívida pública, não está querendo mais comprar papel prefixado, porque está com medo da inflação sair de controle. Então, está querendo comprar papel indexado a juros, papel indexado a Selic, ou papel de inflação mais uma taxa de juros real. E essa taxa de juros real tem subido a cada leilão. Então, cada vez mais, o estoque de dívida do Tesouro fica mais sensível ao aumento da taxa de juros recente. Porque se você vende papel pré-fixado, aquele juro já está determinado. Se o juro aumentar, aquele papel continua com a mesma remuneração. Como as pessoas estão vendo muito risco nesse papel, não estão querendo comprar esse risco, esse papel está diminuindo a sua participação na composição da dívida. E aí a dívida fica mais
propícia a crescer a cada delta da taxa de juros. Marcos, recentemente, inclusive, a Moody's elevou a nota de crédito ali do Brasil e estamos, na visão ali da Moody's especificamente, nos aproximando de um grau, do selo ali, do grau de investimento. O que, na sua visão, na sua opinião, a Moody's acabou enxergando aqui no Brasil que boa parte dos economistas e até mesmo outras agências de risco não estão enxergando? Bom, conversando com meus colegas economistas que acompanham essa questão de avaliação de risco, tem duas visões distintas. Tem uma visão que é a visão clássica, que diz o seguinte: olha, nota de risco é para ver o risco de calote da dívida desse país. E, portanto, o Brasil não teria que ter melhora de nota, porque a situação fiscal só está se agravando, a dívida está se agravando. Tem outras pessoas que dizem o seguinte: a nota de risco é mais para olhar calote de dívida externa, e o Brasil não tem dívida externa, nós temos muitas reservas. Além disso, o crescimento da economia demonstra capacidade de pagamento, portanto a economia está crescendo. E um terceiro argumento a favor da melhoria da nota é que nota de risco é sempre algo relativo. Então, o Brasil teria tido um aumento de nota, não porque o Brasil melhorou, mas porque os outros pioraram. E aí uma escolha da agência de risco foi por não piorar a nota dos outros países, dos nossos pares, e sim de melhorar a nota do Brasil. Mas veja que essa foi uma decisão isolada de uma única agência. As outras não mexeram, e fizeram manifestações duras no sentido de que não tem a menor perspectiva de melhorar a nota de crédito do Brasil. Pelo contrário, a perspectiva não é nada positiva. Então, depende do enfoque que cada agência está dando, mas de forma alguma essa melhoria da nota pela Moody's pode representar um sinal, uma medalha ou um atestado de boa gestão fiscal do país. Está longe disso. Os números mostrados nos demonstrativos fiscais e os números ocultados dos demonstrativos fiscais são bastante eloquentes sobre isso. Uma questão, quando a gente fala muito em endividamento, gastos ali fora da meta fiscal, acelerando bastante esse endividamento público, a gente sabe ali que de fato tem, acho que vários elementos que acabam deixando também, muitas vezes ali, a dívida maior e não apenas só o executivo. Eu queria até citar um exemplo, por exemplo, o próprio TCU e o Supremo Tribunal Federal têm autorizado a retirada de despesas como precatórios, outros gastos até mesmo ali do limite de despesas, e muitas vezes a gente foca muito em falar especificamente da responsabilidade do executivo em si pelos erros ali que a gente acaba vendo. Tem um grande amigo seu, economista também, que já entrevistei em outras oportunidades, Marcos Lisboa, que ele diz uma frase que eu acho ótima, que isso é trabalho de profissional, quando a gente vê o que acontece com as contas do Brasil. Na verdade, na sua visão ali, além do executivo, a gente tem uma grande frente, como toda a ala política também, colaborando para o nosso endividamento e pelo baixo crescimento? Olha, eu costumo dizer que no nosso modelo político, as únicas figuras públicas que têm interesse no controle fiscal e no bom desempenho macroeconômico são o ministro da Fazenda e o presidente da República, e, claro, o presidente do Banco Central. Porque é nas costas do presidente da República, nas costas do ministro da Fazenda, que cai o custo de uma piora do desempenho da economia, do aumento do desemprego, do aumento dos juros, do aumento da inflação. Todos os demais agentes públicos não são penalizados por isso. Nenhum deputado perde mandato porque a inflação subiu, nenhum senador perde mandato porque o desemprego subiu, ou perde a próxima eleição, digamos assim, em vez de perder o mandato, né? Uhum. E o desempenho do presidente da República
e do ministro da Fazenda são muito afetados por isso. Então, quando você tem todo o jogo já induz a pressões muito fortes para aumento de despesa. Parlamentares querem aumentar emendas ao orçamento, querem aumentar financiamento de campanha, o Judiciário quer aumentar o seu próprio orçamento, o Ministério Público quer aumentar o seu próprio orçamento. Todos esses órgãos têm sindicatos muito fortes e uma capacidade de pressionar por maiores salários, por penduricários, remuneratórios, auxílio paletó, auxílio moradia, etc. E você precisa, então, ter uma estrutura de resistência muito forte da parte do Ministério da Fazenda, da parte do Presidente da República e o Banco Central, com a sua devida autonomia, também fazendo uma política de controle da inflação tecnicamente adequada. Hoje, a única ponta que sobra é a do Banco Central, praticamente, porque a orientação política do Presidente da República, que subordina o Ministro da Fazenda, é uma orientação política de expansão de despesa, de não aceitar fazer reformas em questões que são claras distorções fiscais, como, por exemplo, a regra do salário mínimo, que acelera muito o gasto da Previdência, a indexação de várias despesas ao crescimento da receita. O presidente simplesmente não aceita fazer isso e tem apoio de grande parte da ala política do governo. Então, você junta, não tem praticamente nenhum player político com disposição e capacidade de jogar a favor do equilíbrio fiscal. Marcos, a gente vai continuar neste tema. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, o Strike volta em instantes. Continue com a gente. Estamos de volta aqui no Strike, hoje conversando com o economista e pesquisador do INSPER, Marcos Mendes. Neste bloco, quero falar mais sobre a expansão também do parafiscal e entender mais o papel do BNDES. Marcos, inclusive, agora há pouco a gente estava falando um pouco mais sobre despesas fora do orçamento, entrar um pouquinho mais neste tema. O BNDES voltou a ser uma peça muito central nessa política parafiscal do governo. Estamos vendo ali, talvez, repetições daquelas dobradinhas entre o Tesouro e o Banco, que no passado não deixaram boas lembranças. Como que essas políticas, na sua visão, acabam afetando esse ajuste fiscal que o governo está pretendendo aí, pelo menos promete entregar? Bem, no passado, como é que a coisa funcionava? O Tesouro emprestava títulos para o Banco Central, para o BNDES, a uma taxa baixa, na época TJLP, e esses títulos rendiam uma taxa mais alta. O BNDES podia simplesmente deixar esses títulos na gaveta, que ele ganhava com a diferença de taxa. Essa diferença de taxa virava lucro do BNDES, e o BNDES aumentava os dividendos que ele pagava ao Tesouro, e isso ajudava o Tesouro a fechar no papel as contas do resultado primário. Agora, depois de ter dado um grande prejuízo, centenas de bilhões de reais nesses empréstimos ao BNDES, ter dado um custo elevadíssimo para o Tesouro, esse mecanismo a sociedade não aceita mais, né? Então, estão sendo usados outros artifícios que acabam aumentando o funding do BNDES, a disponibilidade de recursos para o BNDES emprestar, através de envio de recursos do orçamento sem impactar a despesa primária. Então, por exemplo, você tem o Fundo Social. O que é o Fundo Social? O Fundo Social é uma caixinha dentro do orçamento para onde vai parte da receita das rendas de petróleo do governo. O governo licita a exploração de petróleo, as empresas pagam lá royalties, participação especial, e várias outras rendas para o governo. Esse dinheiro entra no orçamento e vai para dentro desse fundo social e só pode ser gasto nas despesas que o fundo social é autorizado a fazer: saúde, educação, meio ambiente, assistência social, algumas coisas mais. Quase nunca
ou quase sempre, melhor dizendo, sobra dinheiro nesse fundo. O governo não gasta todo o dinheiro que entrou nesse fundo e o dinheiro fica ali parado e só pode ser gasto naqueles itens para os quais a legislação determina. Existem vários outros fundos com essa característica, fundo da aviação civil, fundo de desenvolvimento científico e tecnológico, fundo de desenvolvimento das telecomunicações, etc. Esses fundos vão acumulando um saldo de dinheiro que eles não gastam, que eles recebem receitas vinculadas, tem uma lista de despesas nas quais eles têm que gastar e eles, muitas vezes, não conseguem gastar aquele dinheiro. A prática corrente sempre foi, de tempos em tempos, desvincular esses recursos desses fundos daquelas despesas para as quais elas estão direcionadas e usar esse dinheiro para abater dívida pública. Então, isso ajuda no controle fiscal, impede que a dívida pública cresça mais. Agora, o que está se fazendo com vários desses fundos é desvincular os recursos não para pagar a dívida pública, mas para mandar para o BNDES, para que o BNDES aumente suas operações de crédito. Então, você deixa de abater dívida pública e esse dinheiro passa a irrigar as operações de crédito do BNDES. Quase sempre tem ali um subsídio na taxa de juros, portanto, custo para o Tesouro, né? E, ao mesmo tempo, você expande, aumenta a possibilidade de lucro do BNDES, porque na medida que ele está trabalhando com funding mais barato, fica mais fácil ter lucro. Antes ele tinha um título barato, agora ele tem um funding barato que vem do orçamento. Isso aumenta o lucro do BNDES. Quando ele tem mais lucro, ele manda mais dividendos para o Tesouro, ajuda a fechar a conta primária. E nesse sentido, né, especificamente, agora, inclusive, o BNDES é autorizado a emitir esses títulos próprios, podendo operar ali com alguma mais liberdade, essa autonomia, ela acaba sendo, né, vista até mesmo mais positiva ali para o banco, mas como que o Tesouro vai controlar, de fato, o risco de uma expansão descontrolada desse crédito ali público? Essa letra de crédito de desenvolvimento que o BNDES pode emitir, ela é uma captação barata também, porque o BNDES, no fim das contas, é risco tesouro, então você capta, quem compra esse título, compra com a ideia de que se o BNDES não pagar, o Tesouro Nacional paga. Além de tudo, é um título que é isento de imposto de renda. Acaba que o BNDES compete com o Tesouro na captação de recursos no mercado. Aí você pode argumentar, não, mas é pouquinho, a lei autorizou a captar só 10 bilhões de reais. Porém, a lei também autorizou que o Conselho Monetário Nacional aumente esse limite. Então, você pode aumentar esse limite sem sequer passar pelo Congresso, sem ter outro filtro político. 3 agentes públicos, né, o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, que compõem o Conselho Monetário Nacional, podem aumentar esse limite e ampliar a fonte de recursos barato do BNDES. Essa mesma lei que aprovou a criação da LCD também aprovou mudanças na taxa de juros que o BNDES pode cobrar. Lá no governo Temer foi criada a chamada TLP, taxa de juros de longo prazo, que é uma taxa de juros sem subsídio, calculado com base no custo de captação do Tesouro Nacional. E agora, com essa nova lei, foi permitido que metade dos recursos do BNDES que vem do FAT, do Fundo de Amparo do Trabalhador, sejam emprestados apenas à taxa Selic, que costuma ficar abaixo da TLP. Então, você já tem aí um espaço para um financiamento subsidiado. A mesma lei permitiu que financiamentos para inovação sejam feitos com taxa TR. TR hoje é quase zero, então é um financiamento a juro quase zero, juro nominal zero. Claro que é um pouquinho, é um valor pequeno. Esse ano foram 6 bilhões, mas foram 6 bilhões contra menos de 1 bilhão no ano passado. Então já cresceu 5 bilhões essa linha, e também essa linha pode ter o seu limite máximo reajustado pelo Conselho Monetário. Então é uma questão, se o governo resolver entrar mais forte por esse caminho, ele vai aumentando esses limites, tanto para a emissão da letra de crédito, quanto para os empréstimos
com essas taxas subsidiadas. E para a gente fechar nesse bloco aqui, esse tema especificamente do BNDES, né, trazendo aí esse tema que você trouxe para a gente, né, BNDES conseguindo talvez ajudar o governo a fechar essa questão do fiscal em troca desse funding mais barato. Muitos analistas estão temendo de fato que o governo, né, esteja usando isso para mascarar de fato essa responsabilidade fiscal ao transferir esse dinheiro especificamente para o BNDES e outras instituições financeiras públicas. Até que ponto essa estratégia ela cria, né, ela pode até vir a criar uma falsa sensação do controle fiscal, né? O objetivo ali, como você até falou anteriormente, o governo quer provar que está tendo esse comprometimento com o fiscal, mas a gente está vendo estas situações ali que criam uma falsa sensação de controle. Até que ponto essa estratégia pode ir? Olha, eu acho que essa estratégia vai avançar enquanto não tiver reação do mercado, da sociedade, da imprensa, divulgando e debatendo esses fatos. O caso do auxílio gás, por exemplo, foi exemplar. No momento em que saiu a proposta do projeto de lei do auxílio gás, vários economistas foram para a imprensa, eu inclusive, dizer, olha, isso não está correto, você está escondendo despesa fora do orçamento. E aí o governo deu um passo atrás e disse que vai mudar a regra. Até agora não apresentou nada, mas comprometeu-se a não executar da forma como foi programada, de dar um drible no orçamento. Então, é preciso a sociedade ficar em cima, debater, estar atenta, né? Agora, tem outros fatores que talvez você estivesse pensando em perguntar mais para frente, talvez eu esteja adiantando, que não passam pelas contas primárias e são um agravamento muito forte da conta do governo. Estou me referindo aqui à renegociação da dívida dos estados. Aí são centenas de bilhões de reais que a União vai deixar de receber dos estados por conta de redução do estoque da dívida, redução do juro que será cobrado na dívida, e isso vai liberar recursos para que os estados gastem mais. Em vez de pagar a sua dívida, eles vão ficar com recursos disponíveis para gastar e vão aumentar os seus déficits. E isso aumenta o déficit agregado de União, estados e municípios. E o governo vai deixando passar, em parte porque não tem força política para se contrapor à força dos estados no Congresso. Em parte porque não aparece na estatística fiscal, né? Não corre por dentro da receita e da despesa primária. Tudo isso é no campo financeiro. E, de fato, né, você trouxe, acho que um ponto muito importante, né, o quanto é importante as autoridades, a imprensa, os agentes do mercado trazerem ali uma insatisfação, dependendo da situação, como aquela que você citou ali anteriormente, até mesmo do Vale Gás, para trazer, talvez, ou puxar um pouco mais ali para a realidade do governo, que está sendo olhado, né, que está sendo visto isso. E olhando para essa questão da renegociação ali dos estados, de uma forma em geral a gente viu, né, até mesmo uma movimentação, mas acho que um ano muito político, eleitoral, e acabou ali não avançando, né? Essa proposta de renegociação das dívidas desses estados, na sua visão, ela incentiva ainda mais essa má gestão fiscal ali praticada pelos entes ali, pelos estados? Eu não tenho a menor dúvida. Cada vez que você dá um perdão de dívida, faz uma renegociação de dívida, você está sinalizando que, olha, não é uma boa estratégia política você ter uma gestão fiscal conservadora no estado do município, porque você vai deixar de fazer um gasto que agrada um determinado grupo do eleitorado para ter as contas em dias, enquanto o governador do lado está mandando ver na despesa, e lá na frente ele vai ter a dívida dele perdoada ou reduzida. Esse é um problema muito sério no Brasil, porque você tem uma equação política que estimula esse tipo de comportamento. Basta ver que desde o governo Dilma, todos os governos renegociaram dívida dos estados. A Dilma renegociou, o Bolsonaro renegociou, o Temer renegociou, e agora o Lula está renegociando novamente. Porque os estados eles têm um poder muito grande de mobilização dentro do Congresso e ainda contam com o apoio do Supremo Tribunal Federal.
Toda vez que um Estado quer parar de pagar a dívida, ele entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a União, dizendo que se ele pagar a dívida, ele vai ter que paralisar os serviços públicos, vai prejudicar a população, e com isso o Supremo dá uma liminar para que o Estado pare de pagar a dívida. Então, acaba fazendo papel de bobo o governador que paga a sua dívida em dia, né? E isso é extremamente deletério, porque isso é um estímulo a um comportamento fiscal irresponsável. Eu quero continuar aqui nesse tema, a gente vai para mais um rápido intervalo. Você que está acompanhando a programação da BMC News, continue com a gente, voltamos em 2 minutos. Estamos de volta aqui no Strack, conversando com Marcos Mendes. Marcos, recentemente a Engea foi ali transformada em uma securitizadora de crédito imobiliário, né? Assumindo inclusive riscos que são significativos em caso de inadimplência. Queria que você, de alguma forma, pudesse explicar melhor, até mesmo para quem está aqui nos assistindo, quais são ali os maiores perigos desta operação para o Tesouro e também, consequentemente, para todos nós. Essa é uma matéria que estava numa medida provisória, que não avançou, e aí foi transformada em projeto de lei, já foi aprovado, e me parece que ainda não foi sancionado. Tem vários assuntos ali, vários assuntos problemáticos dentro desse projeto de lei. Um deles é esse, de transformar a Engea numa securitizadora de crédito. O que é uma securitizadora? Uma securitizadora é uma entidade que não corre riscos, ela pega créditos, por exemplo, uma securitizadora de créditos imobiliários. Vários bancos concedem créditos imobiliários, eles querem liberar a carteira deles para fazer novos empréstimos, eles vendem esse crédito para a securitizadora empacota esse crédito e vende para investidores que têm interesse em comprar esse ativo e obter a rentabilidade desse ativo. A securitizadora não corre risco, ela faz só o papel de intermediação. Quem corre o risco é quem compra esse pacote de crédito. Se houver inadimplência no crédito imobiliário, aquele papel que está com aquele crédito inadimplido, ele vai ter um desempenho pior, né? E o comprador do papel fica com prejuízo. Da forma como está desenhado na lei, a Engea vai poder comprar esses créditos e vender papéis para o mercado com taxa de juros e prazo descasado daqueles financiamentos que ela comprou do mercado. Então, se houver inadimplência em algum daqueles contratos, o comprador do papel lá na ponta não vai perder dinheiro, quem vai perder dinheiro é a Engea, tá? E supostamente a Engea recuperaria esse seu crédito recebendo o imóvel relativo àquele financiamento que foi inadimplido. Mas a gente sabe como é difícil no Brasil você tirar um imóvel de um mutuário inadimplente. Então, você está concentrando o risco na Engea. Mesmo que fosse para fazer uma operação clássica, que a Engea não absorvesse o risco, esse tipo de operação ele é complexo, ele requer uma governança muito cuidadosa, comitês de acompanhamento, de auditoria, e a Engea não tem nada disso. Aí a lei diz assim, olha, a Engea fica obrigada a Engea a se transformar numa empresa modelo de governança tipo A. Só que isso você não estabelece em lei, né? Isso você realiza na prática. E não há incentivo no governo para que isso ocorra. Então você vai começar operações super delicadas, arriscadas, com uma empresa que tem zero de governança. Então isso é um problema bastante sério. E não tem uma estrutura de responsabilização. Você pega um banco, por exemplo, um diretor de banco, ele fica com todo o seu patrimônio comprometido
até 5 anos depois que ele saiu do banco, caso alguma daquelas operações que ele aprovou dê errado. Mas já aí você tem lá um cara nomeado para um cargo de comissão, amanhã ele sai, 2 anos depois estoura um prejuízo de uma operação que ele autorizou e não tem nada a ver com isso, né? Então, é realmente alguma coisa bastante séria. Inclusive, acho que esse ponto é muito importante, né? Essa questão da governança que você trouxe, principalmente responsável aí por essas operações. Você acredita que talvez essas exigências, vamos dizer assim, dessa governança que estão sendo ali implementadas, elas vão ser suficientes, elas poderiam ser suficientes para tentar mitigar um pouco os riscos? Ou então corremos um risco até maior de enfrentar problemas semelhantes como aos outros escândalos fiscais que a gente viu ali no passado? Ainda que venha a ser estabelecida uma governança modelo, que é muito difícil, dado que não existe incentivo para isso no setor público, o modelo de operação não me parece correto. Você dizer que você criar um modelo em que a Engea vai comprar créditos e vai assumir riscos, assumir os riscos de inadimplência daquele crédito, vai incentivar os bancos que vão vender esse crédito a vender para a Engea o que há de pior na carteira deles. Então a Engea tende a absorver micos, né? Eu não vejo por que os bancos iam vender os seus melhores créditos. Então, mesmo com uma governança muito bem feita, não me parece uma coisa que pare de pé. Inclusive, nesse caso especificamente, né, só para confirmar aqui, foi enviado para sanção, mas ainda não há publicação, de fato, no Diário Oficial aqui, que estou até olhando, né, sobre ser sancionado ou não esse projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso. Mas no caso específico, Marcos, dessa proposta, né, empacotando esse crédito, vamos dizer assim, estes créditos de risco, vendê-los a investidores, né, com a Engea assumindo o risco ali do crédito, como você explicou. A gente sabe que é uma estratégia, de fato, muito arriscada. Seria de alguma forma, talvez um exagero, a gente comparar isso com aquela, né, talvez com o que desencadeou aquela iniciativa da crise de 2008 nos Estados Unidos, quando o mercado de hipotecas desabou? Olha, não seria exagero. O modelo é o mesmo. Eu só acho que lá nos Estados Unidos a coisa era feita num volume muito alto, com potencial de derrubar a economia. Eu não sei qual vai ser o volume de operações que ocorrerá aqui no Brasil, até porque o nosso limite de crédito imobiliário é muito mais restrito. Então, o modelo é o mesmo, mas o potencial destruidor talvez seja menor pelo volume de crédito. E quais as implicações, talvez, ali para os fundos de pensão, né, das estatais principalmente, que podem, de alguma forma, ser pressionados a comprar estes créditos mais empacotados? Estaríamos colocando também estes fundos de pensão em risco ali para sustentar, de repente, uma política mais de crédito arriscada? Me parece que há fortes restrições aos fundos de pensão para adquirir esse tipo de ativo. Então, num primeiro momento, eles não seriam os principais clientes. O que nós temos que ficar de olho é se haverá tentativas de mudar a regulação para que os fundos de pensão de estatais sejam os compradores desses papéis. Porque aí você adiciona um risco bem maior, né? Porque aí haveria influência política sobre o fundo de pensão das estatais, que administra a poupança dos seus funcionários e que no passado recente já deu muito prejuízo a funcionários do Correio, a funcionários da Caixa Econômica Federal, por exemplo. Maravilha, a gente vai para mais um rápido intervalo. Marcos, peço que você, um minuto aqui do seu tempo, licença. Para você que está acompanhando a programação da BMC News, continue com a gente. Voltamos daqui a pouquinho com muito mais.
De volta aqui na nossa programação com o Strike, debatendo bastante sobre as questões fiscais no Brasil, com o economista e também pesquisador Marcos Mendes. Marcos, voltando aqui, né, para este nosso último bloco, inclusive vendo, né, falando mais sobre estas práticas, este retorno, talvez ali de práticas para fiscais. A gente até comentou um pouquinho num bloco anterior, queria me aprofundar mais sobre essas grandes estatais, Petrobras, Finep, sendo usadas de fato para financiar essas políticas públicas. Isso a gente sabe que aumenta essa dívida pública, tira recursos do orçamento. Como que você enxerga, né, de fato, ali o governo estaria repetindo também os erros, né, que levaram àquela crise fiscal que a gente viveu entre 2014 e 2016? Esse caso da Finep que você mencionou é interessante, né? Existe no orçamento o chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse fundo ele pode fazer dois tipos de desembolso. Ele pode fazer a despesa primária tradicional, que é, por exemplo, pegar dinheiro e dar dinheiro a fundo perdido para um laboratório de química de uma universidade, tá? Então sai esse dinheiro do orçamento, é registrado direitinho e tal. Tem uma outra forma que esse fundo pode operar, que é transferir recursos para a Finep. E aí não tem impacto primário, isso sai como despesa financeira, não aparece nas contas primárias. E a Finep faz empréstimo subsidiado para empresas fazerem inovação. Pois bem, o que a gente está observando é que está havendo um crescimento exponencial da despesa financeira do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ou seja, da transferência de recursos para a Finep, para que a Finep faça esses empréstimos. E esses empréstimos da Finep estão crescendo muito. Cresceram de algo como 2 bilhões em 2021 para perto de 9 bilhões agora em 2023. São empréstimos com taxa de juros subsidiada e pretensamente para inovação, mas a definição de inovação é tão ampla que a Finep acaba tendo um espaço muito grande para fazer empréstimos a empresas que estão longe de ser empresas inovadoras ou voltadas para a inovação. E o que é curioso é que isso repete um movimento que a gente observou de 2011 a 2014. Também naquele período houve um crescimento exponencial dos financiamentos da Finep, e aí quando veio a crise econômica e a crise fiscal de 2014, em 2015 desabaram esses financiamentos, porque você precisava fazer o ajuste fiscal. Isso mostra como o uso desses fundos acaba tendo peso no orçamento, né? Embora eles não apareçam na estatística fiscal, eles são desembolsos que vão gerar custo para o Tesouro, no mínimo custo do subsídio creditício, e em termos de estímulo à atividade, eles estimulam a atividade, pressionam a inflação, como se fosse um desembolso primário, né? E, portanto, exigem uma resposta do Banco Central para controle de inflação e controle da demanda, e levam ao aumento da taxa de juros. Então, a gente fica nesse modelo em que prevalece há décadas no Brasil, em que o Tesouro pisa no acelerador e o Banco Central pisa no freio. Obviamente, é um modelo ineficiente. Marcos, te acompanho bastante, leio bastante dos seus artigos, inclusive lembro que você mencionou recentemente, em outra ocasião, ali num desses seus artigos, que o Brasil corre o risco de viver um novo ciclo de crise, né, ali de fato fiscal. A gente já está vendo o mercado muito desacreditado realmente nesse cumprimento da questão do fiscal, o aumento dessa dívida pública, mas na sua opinião, qual seria o gatilho para a gente realmente, né, chegar a ter ali uma crise, né? Acho que tentar ali, a gente vê agora uma desancoragem, uma preocupação com as expectativas, mas olhando para outros dados econômicos, quando a gente olha principalmente ali para crescimento, enfim, outros dados, talvez isso retire um pouco desse peso, dessa preocupação, até mesmo, né, em relação à questão do fiscal. O mercado fica olhando ora o copo meio cheio, ora o copo meio vazio. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque fica todo mundo perguntando, todo mundo vê que é um sistema inconsistente, todo mundo perguntando quando é que esse sistema inconsistente vai se romper.
Se você olhar para o passado, lá em 2011, todo mundo já começou a se perguntar quando é que ia ter uma crise fiscal. E essa crise fiscal só veio no segundo semestre de 2014, agravada em 2015. Né? Então, a depender de outras condições, isso pode demorar muito a acontecer, principalmente a depender do desempenho da economia internacional. O Brasil depende muito da economia internacional, porque nós somos exportadores de commodities, né? Então, boa parte da nossa renda, a nossa receita tributária é muito dependente do desempenho do nosso comércio internacional. Então, se tem uma queda da economia internacional, a gente piora bastante subitamente. Foi o que aconteceu lá em 2014, começando em 2013, 2014. Tem um detalhe importante que a gente tem que prestar atenção, é que o Brasil hoje é mais dependente de receita de petróleo do que ele era no ciclo de commodities, no superciclo de commodities que terminou lá em 2013. Então, hoje, uma queda forte e persistente do preço do petróleo machuca muito a economia brasileira. Então, esse pode ser um gatilho possível. Tá? Agora, independente de gatilhos e de crise, de precipitação de crise, a trajetória da dívida pública e a dificuldade do governo de cumprir, de fato, as metas fiscais é tão clara e tão evidente que ou você vai ter um problema de credibilidade fiscal sério ainda nesse mandato, no último ano desse mandato, em 2026, ou, se o governo for reeleito, eu tenho dito que, se o presidente Lula for reeleito ou fizer o seu sucessor, quem for o presidente em 2027, numa continuidade de um governo do PT, vai viver o seu momento Dilma, né? O momento em que, olha, estou no primeiro ano de mandato e esgotou a minha prateleira de artifícios fiscais. E agora eu tenho que reconhecer a perda, que foi o que aconteceu lá em 2015. Se o governo do PT perder a eleição, provavelmente ele vai perder a eleição para alguém do outro polo, um candidato de centro, de direita, que vai ter que se coordenar com o Congresso para fazer um ajuste fiscal, para arrumar a casa novamente. A gente vive de ciclos em que vem alguns governos, fazem alguns ajustes, a economia fica relativamente ajustada, o fiscal melhora um pouco, e logo em seguida vem outro governo que desarruma tudo e passa a exigir uma nova política de ajuste lá na frente. Inclusive, dentro desse contexto mais político até, né, e você falou anteriormente sobre a necessidade de novas reformas, de fato, quando a gente olha, né, a gente sabe ali muito o que precisa ser feito, né, a gente tem ainda grandes discussões, fizemos uma reforma recentemente tributária, mas ainda teríamos ali outros tipos de reforma que são necessárias, seja ou rever, de fato, a previdenciária, reforma administrativa, enfim, olhar ali para o andamento do Brasil, né, de fato, de algo mais estruturante e não olhar muito para um PIB, talvez, até mesmo medíocre em comparação com outros países emergentes, porque está ali igualmente a outros países, em torno de 3%, e ainda muito impulsionado por, né, gastos, e não especificamente em medidas que vão trazer um crescimento mais sustentável. Na sua visão, o que trava o Brasil? É questão mesmo mais de falta de gestão ou falta de vontade política? Olha, nós temos um modelo político e institucional que ele realmente prejudica o crescimento econômico. Nós criamos na Constituição de 88, nós criamos um modelo em que o governo ele passou a ser, de certa forma, a instituição que coloca panos quentes no conflito social. Nós somos uma sociedade muito desigual, propensa a conflitos, porque o que o rico quer é diferente do que o pobre quer. O rico quer pagar pouco imposto, quer subsídio tributário, o pobre quer Bolsa Família, a classe média quer universidade gratuita, e isso tende a gerar uma tensão social. Nós criamos um modelo de atuação do Estado
em que o Estado resolveu prover tudo para todo mundo e, com isso, botar panos quentes nesse conflito social. Então, se os aposentados querem reajuste real, o governo dá, se a Fiesp quer subsídio, crédito subsidiado, o governo dá, e por aí vai. Todo mundo recebe alguma coisa do governo. Só que alguém tem que pagar essa conta, né? A tendência desse modelo político é de aumentar o gasto público. Nós aumentamos fortemente o gasto público desde a promulgação da Constituição, desde a redemocratização, inclusive, antes da nova Constituição até. Num primeiro momento, você pagou isso com inflação. Depois veio o plano real, a inflação acabou, a gente tinha que pagar de alguma forma, começamos a pagar com aumento de imposto. A carga tributária subiu de 20 e poucos por cento do PIB para 34% do PIB. Agora, a carga tributária já está lá em cima. Aí você começa a usar o endividamento público para pagar todos esses gastos que todos os setores da sociedade demandam. Só que o endividamento público também já chegou no limite. O governo agora está tentando encontrar forma de voltar a aumentar a tributação, mas não tem muito espaço para isso. Então, nós temos um modelo que, ao exigir forte aumento do endividamento e forte aumento da carga tributária, ele trava o crescimento econômico. Maravilha, Marcos, quero agradecer, uma honra poder conversar contigo aqui no nosso programa, no Strike. Fica inclusive o convite para voltar em outras oportunidades aqui na nossa programação. Eu que agradeço, foi um prazer, um abraço a todos. Muito obrigada. Strike de hoje trazendo aí visões importantes, inclusive, de Marcos Mendes, economista e pesquisador também do INSPER. Quero agradecer a sua audiência, você que está aqui acompanhando a programação da BMC News. Obrigada pela confiança, a gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.